Olá, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Congregação Cristã do Brasil, ou popularmente conhecida como a Igreja do Véu. Como eu tenho feito até então, eu vou fazer uma breve reconstrução histórica, depois eu vou levantar os principais pontos afirmados pela CCB e em seguida eu vou apresentar como que o cristianismo bíblico antagoniza essas principais afirmações. Bem, a Congregação Cristã do Brasil ela foi fundada em 1910 por um imigrante italiano chamado Luigi Francesco que havia sido presbiteriano, ele havia sido presbiteriano na igreja italiana em Chicago, mas ele foi muito influenciado pelo movimento pentecostal na época, afirmava ter sido batizado com o Espírito Santo, então ele migrou e ao chegar ao Brasil começou reuniões com casas de imigrantes italianos, pregando cura divina, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, até que em 1910 ele funda oficialmente a Congregação Cristã no Brasil. E ela se espalhou muito rapidamente aqui no nosso território, porque tinha um estilo de culto muito simples, espontâneo, sem instrumentos musicais sofisticados, ênfase na adoração, na inspiração direta do Espírito Santo. Isso fez com que ela crescesse muito. Só que a partir de então, da segunda e da terceira geração do movimento, ela foi se tornando cada vez mais exclusivista, sectária, ela foi rejeitando o diálogo com outras igrejas, foi afirmando-se como a única igreja verdadeira, e isso acaba colocando-a como uma heresia. Isso por quê? Eu vou colocar alguns pontos aqui e erros que a tornam herética. Em primeiro lugar, esse exclusivismo sectário. A CCB, ela ensina que só tem salvação dentro da sua comunidade. Ela nega qualquer validade das demais igrejas, tornando-se uma seita, portanto. Ela nega também o batismo fora da Congregação Cristã do Brasil. É inválido qualquer batismo realizado em outras denominações, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana. Quando alguém ingressa, ele precisa batizar-se de novo. Ela despreza teologia e formação bíblica, condena o estudo teológico, alegando que o Espírito Santo revela tudo diretamente a quem for o pregador daquela reunião. E tem uma ênfase num revelacionismo muito subjetivista, que o Espírito Santo fala diretamente por revelações, testemunhos, acima da autoridade da Escritura, muitas vezes aquém das Escrituras, tem uma rigidez litúrgica e moral muito grande, a forma de culto, as suas vestimentas, são vistas como mandamentos divinos e geram um legalismo, um juízo sobre outros cristãos que não praticam isso e que não seguem os seus costumes. E tem, claro, uma doutrina confusa sobre o Espírito Santo, reduzem o batismo do Espírito Santo ao falar em línguas, transformam o dom num sinal obrigatório para a salvação e estão muito distantes do que a própria Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Bem, o que a Escritura diz? Qual que é a orientação bíblica? Primeiro, salvação ela é em Cristo e não numa denominação ou numa igreja. Lá em Atos, no capítulo 16, a pregação da igreja sempre foi, desde o seu início, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não tinha a necessidade de uma igreja verdadeira nascida no século XX. Todos os outros 1.900 anos de cristianismo estariam condenados com base nisso. Além disso, há um só corpo composto de muitos membros e um só batismo. Nós não podemos ficar rebatizando cristãos verdadeiros que foram batizados em igrejas verdadeiras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer: Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Esse exclusivismo sectário da CCB faz dela uma seita herética. A autoridade suprema das Escrituras também é questionada em nome de revelações particulares. Isaías capítulo 8, versículo 20 é taxativo à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então, qualquer tipo de discurso que não provenha de uma explicação clara da palavra de Deus, ele não procede do Senhor. Além disso, o Espírito Santo ele pode nos iluminar, e ele de fato faz isso, nós cremos nisso, mas ele nunca contradiz a sua palavra. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 16, versículo 13, ele vai dizer que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas ele não vai ampliá-la, ele não vai contradizê-la, muito pelo contrário. Os dons são diversos e soberanamente distribuídos. A gente não pode reduzir o dom do Espírito a falar em línguas. O apóstolo Paulo, tratando sobre isso na igreja em Corinto, ele vai dizer no capítulo 12 da primeira carta que mas um só mesmo é o Espírito que realiza tudo em todos, distribuindo a cada um individualmente
quer. Uma denominação não pode colocar um peso de uma obrigatoriedade em um dom apenas como um critério de validação e verificação da salvação de ninguém. E o verdadeiro culto é em espírito e em verdade, mas nada tem a ver com ritos humanamente instituídos. João capítulo 4, versículo 24, o Senhor Jesus dizendo para a mulher samaritana, ele fala: "Olha, Deus é espírito e importa que os outros o adorem em espírito e em verdade". Então tudo isso faz com que as afirmações muito exclusivistas da Congregação Cristã do Brasil a coloquem como uma seita distante do cristianismo bíblico, que precisa ser reafirmado então.